quando você acordar. Olá, tudo bem? Comece Vamos bem então o dar seu dia. continuidade ao nosso estudo Leve a tristeza do a Livro dos tirar. Espíritos. E por Eu sou o sorrir professor se Wagner Klein, alegrar. professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Say yeah, oh, hey, say yeah, oh. Mágoa, tristeza e rancor. Quem gosta ou obsessor se livra da coisa grudenta, vivendo com bom humor. Bem, voltamos com a questão 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? E a resposta do espírito: algumas vezes, na agonia, a alma já deixou o corpo e não há mais que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, entretanto, resta-lhe ainda um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração movimenta. Existe enquanto o corpo faz circular o sangue nas veias e, por isso, não necessita da alma. E o Kardec. Então, é bastante clara essa resposta, né? As ligações da alma com o corpo está associada como nós já falamos, né, a saúde da pessoa, a vitalidade da pessoa e as energias que são as ligações que estão nos vórtices de energia, que são os chakras, né? Então, enquanto os chakras estão ainda ali em movimento, em ação, em atividade, ainda existe essa ligação. Então, quando você fala vai cessar a atividade de todos os chakras, aí não tem condição, aí não tem como ter ligação. Então, aí é dado realmente a morte do corpo. Ok? E enquanto o coração está ali bombeando sangue, está alimentando as funções vitais dos órgãos, então muitos chakras, porque existem milhares de chakras no corpo, esses pequenos chakras continuam ali funcionando. Então tudo isso ainda está se mantendo. É como aquele aparelho elétrico que funciona com uma resistência, né? Um fogão, um forno, que você desliga, cessou a energia, só que ele continua quentinho, né? Ainda esquentando, se dá até para colocar um pãozinho lá para ficar mais quentinho. Então o que está acontecendo ali, né? Cessou a vida do fogão? Tecnicamente sim, você desligou ele, né? Só que a remanescência, né, do efeito de quando ele estava ligado, que é o aquecimento das resistências, permanece. E aquilo só vai esfriar, só vai cessar conforme ela consegue trocar calor com o meio. Então ela vai demorar um tempinho para perder todo aquele calor. Então é uma consequência, uma analogia meio furada, mas é uma analogia para essa discussão aqui. Questão 157. No momento da morte, a alma tem algumas vezes uma inspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo em que vai entrar? Aí o espírito responde: frequentemente a alma sente se desatarem os laços que a ligam ao corpo. Ela faz então todos os seus esforços para rompê-los inteiramente. Já em parte desligada da matéria, vê o futuro desenrolar-se diante dela e se alegra, por antecipação, da situação de espírito. 158. O exemplo da lagarta que primeiro rasteja sobre a terra, depois se encerra em sua crisálida sob a morte aparente, para renascer numa existência brilhante, pode nos dar uma ideia da vida terrestre depois do túmulo e finalmente de nossa nova existência? Aí o espírito responde: uma ideia restrita. A imagem é boa,
mas é necessário não tomá-la ao pé da letra, como vocês sempre fazem, né? Eu acho bacana essa questão da lagarta aqui, porque quando eu era moleque ainda e comecei a discutir, né, porque em casa se falava muito disso, eu já fiz logo essa associação da lagarta, né? Eu falei, mas é que nem uma lagarta que vive comendo ali nas plantinhas e tal, de repente ela vira lá no casulo, fecha no casulo, e dali a pouco sai, né, pro tridimensional da verdade, né, sai do rastejamento sobre a planta ali, e vai para todas as possibilidades do mundo, né, que seria o caso da borboleta. Então, essa analogia que ele está fazendo aqui, acho que muitas pessoas fizeram, por isso ela é tão tradicional na literatura espírita. Questão 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? O espírito responde: depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, no primeiro momento envergonhar-te-ás de tê-lo feito. Para o justo é bem diferente. Ele se sente como aliviado de um grande peso, pois não teme nenhum olhar perquiridor. Então, ou seja, quem deve vai ficar se sentindo envergonhado. Isso pressupondo que já voltou para a vida espiritual num bom ambiente, né? Nas boas vibrações. 160. O espírito reencontra imediatamente aqueles que reconheceu sobre a terra e que morreram antes dele? E aí o espírito responde: sim, segundo a afeição que eles tinham e a que tinham por ele. Frequentemente eles o vêm o receber em sua volta ao mundo dos espíritos e ajudam a libertá-lo das faixas da matéria. Reencontram também a muitos que havia perdido de vida em sua permanência sobre a terra. Vê aqueles que estão na erraticidade, aqueles que estão encarnados e vai visitá-los. Então é uma outra condição, né? Está colocando aqui que é uma outra condição. A partir do momento que morreu, ele vai encontrar aqueles que vieram buscá-lo, que já estão lá do outro lado, né? E que vieram buscá-lo por quê? Porque se sabe lá no mundo espiritual o momento que o outro está para desencarnar. Então eles vêm para esse resgate. Os mais próximos também, né? Vêm para esse resgate. Até porque a gente sabe que tem os acompanhantes espirituais. São esses que são a linha de frente que vai estar ali para receber esse novo, né? Do novo desencarnado. E aí é claro que do outro plano, ele ainda, nesse momento, tem condição de enxergar o plano terreno e poder visitar, como foi dito. Da mesma forma que os outros espíritos o vêm visitar, ou vieram, né, vieram visitá-lo ao longo de toda a vida dele. Então, isso é uma patente, né? Então, se você tem como um acompanhante, um espírito, um avô, uma avó que já é o teu acompanhante espiritual, e você então vai encontrar com essa pessoa, por que não você não vai poder encontrar um neto ou coisa parecida, né? Um bisneto ou um amigo que você tinha em vida. Então isso é tudo muito... A diferença é estar ou não encarnado, só essa. Questão 161. Na morte violenta e acidental, quando os órgãos não estão ainda enfraquecidos pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? E aí o espírito responde: geralmente é assim, mas em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. E parou aí a resposta. 162. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência dele mesmo?
A resposta foi: frequentemente ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica esteja completamente extinta. Mas muitas vezes também a expectativa da morte lhe faz perder esta consciência antes do instante do suplício. A pessoa que está para morrer, a consciência se desgruda do corpo antes, justamente para evitar o sofrimento de quem? Do espírito? O sofrimento do corpo, né? Aí o Kardec vai fazer uma conclusão. Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns instantes, que são de breve duração, e que cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro. O que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo. Ao contrário, em todos os casos da morte violenta, quando ela não resulta da extinção gradual das forças vitais, os laços que prendem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desligamento completo é bem mais lento. Vamos para o último item deste capítulo 3, que é perturbação espiritual. Questão 163. A alma, deixando o corpo, tem imediata consciência de si mesma? O espírito responde: consciência imediata não é bem o termo. Ela passa algum tempo em estado de perturbação. 164. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e durante o mesmo tempo a perturbação que segue à separação da alma e do corpo? Resposta: não. Isso depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado reconhece quase que imediatamente, visto que já se libertou da matéria durante a vida física. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, conserva por tempo mais longo a impressão dessa matéria. Questão 165. O conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa dessa perturbação? E aí o Espírito responde, né? Uma influência muito grande, uma vez que o Espírito já tem compreendido antecipadamente a sua situação. Mas a prática do bem e a pureza da consciência são os que exercem maior influência. Então, muito legal essa colocação, né? Havendo um pré-conhecimento da vida após a morte, apregada aqui pelo Espiritismo, que vem de encontro com o que está escrito no Evangelho, né? O reino de Jesus não é desse mundo, né? Onde que é o reino onde existe propriamente a vida eterna, que são os espíritos, né? E quem acredita nele não vai morrer nunca, ou seja, só vai passar para o outro lado. Então, quem tem um entendimento dessa fala, desse pensamento, desse conhecimento, não vai ter tanta dificuldade. Mas, principalmente, o quão útil foi a vida da pessoa em prol às pessoas com quem ela conviveu, né? O quanto ela praticou de bem ao invés de praticar de mal. Isso é o principal, né? Porque é isso que vai dar condição de compreensão do meio, compreensão, né, de entendimento do meio para onde ela vai. O Kardec vai então fazer um vasto comentário. No momento da morte, tudo, a princípio, é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Ela se acha como aturdida e no sentido de um homem que, despertando de um sono profundo, procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam, à medida que se apaga a influência da matéria da qual se libertou, e se dissipe a espécie de neblina que obscurece seus pensamentos. A duração da perturbação que se segue à morte do corpo varia muito
Varia muito. Pode ser de algumas horas, de muitos meses e mesmo de alguns anos. É mesmo longa para aqueles que desde a sua vida terrena se identificaram com o seu estado futuro, porque então compreendem imediatamente a sua posição. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares segundo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, de acordo com o gênero de morte. Nas mortes violentas, por suicídio, suplício, apoplexia, ferimentos, né? Mundo mais moderno, desastres de trânsito, né? etc. O espírito é surpreendido, espanta-se e não acredita que morreu e sustenta essa ideia com obstinação. Entretanto, vê seu corpo, sabe que esse corpo é o seu e não compreende por que está separado dele. Acerca das pessoas a quem estima, fala-lhes e não compreende por que eles não o ouvem. Essa ilusão perdura até a inteira libertação do perispírito e só então o espírito se reconhece e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Para ele, a morte é ainda sinônimo de destruição, aniquilamento. Ora, como ele pensa, vê e escuta, não se considera morto. Sua ilusão é aumentada pelo fato de ver-se como um corpo de forma semelhante ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Ele o crê sólido e compacto como o primeiro, e, quando chamam sua atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Esse fenômeno é análogo aos sonâmbulos iniciantes que não acreditam dormir. Para eles, o sono é um sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam e veem, julgam que não dormem. Certos espíritos apresentam essa particularidade. Embora a morte não lhes tenha chegado inesperadamente, todavia é sempre mais generalizada naqueles que, apesar de doentes, não pensam em morrer. Vê-se então o singular espetáculo de um espírito assistindo ao próprio funeral, como se fora um estranho, e dele falando como de uma coisa que não lhe dissesse respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante àquela a que acompanha um despertar tranquilo. Para os que não têm a consciência pura, ela é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam à medida que ela se reconhece. Nos casos de morte coletiva, tem-se observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado ou se preocupa apenas com aqueles que lhe interessam. Então aqui a gente termina esse capítulo. Vamos fazer algumas consideraçõezinhas básicas aqui, né? Então, meu jovem, meu amigo, minha amiga, a gente está aí na nossa vida para fazer o quê? Para viver? Sim, para viver. Fazer o que na vida? Fazer o bem, né? Desejar o bem, fazer para os outros o que você quer que façam para você, ser prudente, né? Ser prudente é uma coisa importante. Ao reconhecer algum traço de defeito na sua personalidade, esforça-se para se livrar dele. Para isso existe um ensinamento, reforma íntima, né? Pratique isso, mude desde já a sua perspectiva sobre a vida, né? Você está aqui para se melhorar. E quando você partir para o outro lado, procure que seja uma partida rápida, indolor, né? E
cujas perturbações se minimizem e que você não vá parar numa região de tormento, né? Ou seja, não se prenda a situações da sua vida que lhe fez causar algum mal, né? Algum trauma. Tá bom? Gente, coloca aí o like, né? Mete o dedo no like, compartilha se possível, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo, tá bom? Será amanhã. Quando tchau, tchau. você acordar, comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar e por somente alegria. Sei, oh, sei, oh, sei, oh, sei, oh. Mágoa, tristeza e rancor, quem gosta ou obsessor, se livra da coisa grudenta.